Às vezes Deus nos manda construir algo sem antes ter caído nem sequer uma gota de chuva. E isso é fé. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quinta-feira, dia 27 de março. É uma alegria estar aqui com você e eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, verso de número 18. Enquanto você abre, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te pedimos, Pai, dá-nos entendimento da tua palavra por meio do teu Espírito e perdoa-nos de todos os nossos pecados e fraquezas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, de acordo com o que a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Quero só também pedir a gentileza de verificar se você é inscrito no canal. Não esqueça de dar like, daqui a pouquinho às 7 horas o devocional com a pastora Ana e hoje às 21 horas e 30 minutos a oração da noite. Antes de nós lermos esse texto de Gênesis 6,18, é importante nós pensarmos na dimensão daquilo que Deus pediu para Noé, porque era algo inesperado. Nunca havia caído uma gota de chuva do céu. O projeto que Deus deu a Noé era um projeto enorme, um projeto muito grande. A arca ela tinha 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura. E que Noé deveria fazer aquilo num tempo onde ninguém buscava Deus, ou seja, ninguém tinha fé. As ferramentas naquele tempo eram ferramentas primitivas, rudimentares para construir um projeto tão grande. E além de tudo, esse desafio de construir uma embarcação num tempo em que nunca tinha chovido do céu. Agora imagina Deus pedindo para você construir algo por anos. Noé ficou 120 anos construindo a arca. Então ser chamado, por exemplo, de louco, onde as pessoas questionam a nossa fé, questionam o que nós estamos fazendo. Mas mesmo assim, Noé ele continuou. Sabe, esse é o tipo de obediência que ela muda o destino, muda a história, transforma o destino. Amém? Quero ler com você Gênesis 6,18. A palavra do Senhor diz assim: mas contigo estabelecerei o meu pacto. É Deus falando com Noé. Pacto é aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivo contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, te será para mantimento para ti e para eles, ou seja, para os animais. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, e assim o fez. Até aqui. Então vamos entender um pouquinho esse texto agora, que o Espírito Santo nos dê a compreensão dessa palavra. Noé está vivendo num momento do mundo onde o mundo está em colapso. Violência, corrupção, um afastamento total de Deus. Tanto que só Noé foi encontrado como homem justo e bom em toda a terra. Por isso que a palavra disse lá no versículo 8 que nós já lemos: mas Noé encontra graça aos olhos do Senhor. Essa graça que ele encontra em Noé, ou Noé encontra em Deus, ela se traduz em obediência. Numa obediência mesmo sem uma explicação lógica. Lembre-se, nunca havia chovido naquele tempo. Deus pediu para ele construir uma embarcação. Então nós aprendemos nesse texto que a fé e a obediência andam juntas. Não existe fé sem obediência. Então não é só crer no que Deus diz, mas é agir conforme Deus diz. É ouvir a palavra, crer na palavra e viver a palavra. Então, não é só crer, mas é agir conforme Ele manda, mesmo quando todas as coisas ao nosso redor dizem o contrário.
Então, mesmo quando você tem que ir, e é uma realidade de todo cristão verdadeiro, ir contra a maré, ir no sentido contrário da multidão. E Deus, então, ele fez uma aliança com Noé, que nós lemos ali na versão que eu li, é pacto, mas que se traduz como aliança. Então, o que são as alianças? As alianças, elas são mais do que promessas. Elas são compromissos que Deus assume, compromissos eternos que Deus assume. Então, Deus faria parte dele de salvar Noé, e Noé deveria fazer a parte que lhe cabia, que era construir, crer e perseverar. Isso era o que Noé devia fazer. Eu lembro de uma história, por exemplo, de um pastor que eu conheço, e que ele disse para mim: olha, pastor, eu sou fruto de um evangelismo de praça, onde um homem de Deus, um pastor, foi movido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, a ir pregar num lugar todos os dias, sem recursos, sem apoio, um lugar difícil, um lugar violento, e ele todo dia estava lá pregando e eu passava de bicicleta. Um dia eu parei. Quando eu parei para ouvir, eu não quis mais parar de ouvir. Ele conta que ele trouxe 2 amigos, e a partir dali eram 3 adolescentes ouvindo a palavra de Deus. E esses 3 adolescentes, eles hoje são pastores. Então, às vezes Deus nos pede coisas que nós não entendemos. Então, tudo começa com uma arca sendo construída em silêncio. É assim que Deus trabalha. É assim que a nossa fé deve refletir em obras, em construir, em agir, em fazer, em obedecer. Então, talvez hoje você também esteja construindo algo. Talvez hoje, é importante uma observação. Pense aqui comigo, é uma reflexão interessante. O dilúvio, que nada mais é do que a chuva e a água que brotou também do solo, porque nós sabemos que não foi só chuva, foi água que saiu do solo, fontes que jorraram do solo, depende de que lado você está. Pastor, o que significa depende de que lado você está? Porque enquanto a chuva, vou usar a chuva somente como exemplo, enquanto a chuva era destruição para uns, a chuva era promessa para outros. Então, você percebe que depende de que lado você está? Isso é uma reflexão muito importante. Se eu estou com Deus, a chuva era o cumprimento da promessa. Se eu não estou com Deus, a chuva era o cumprimento do juízo. Então depende de que lado você está. Tudo faz toda a diferença de que lado você está. Talvez você, como eu disse, hoje esteja construindo algo, um casamento, um projeto, uma família, uma vida espiritual. Você não vê chuva nenhuma ainda, mas a promessa de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. A promessa de Deus vai vir para a tua vida porque você está com Deus. Enquanto a chuva é destruição para alguns, ela é promessa para outros. Deus, ele está vendo a tua obediência. Mantenha-se firme, perseverante, não desista, construa como Noé construiu, com fé, mesmo sem aplauso, mesmo sem, às vezes, uma confirmação externa da chuva, ou de alguém que vem e diga para você, não, você está certo. A chuva, meu irmão, ela vai vir, não como um sinal de destruição para você, mas como cumprimento da promessa de Deus. E você vai estar guardado no Senhor, o teu projeto, a tua casa, a tua família vai estar guardada no Senhor. Ore comigo, faça uma oração comigo e diga assim, Senhor, me dá graça para obedecer. Me dá graça, Senhor, para obedecer. Diga isso com fé, mesmo quando eu não entendo. Me fortalece para continuar construindo o que o Senhor mandou, mesmo sem ver os resultados agora. Amém? Até aqui. Amados, quem constrói pela fé nunca vai ser envergonhado. Porque quando a chuva chegar, a arca já vai estar pronta. Vamos orar? Quero convidar você a orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia e eu quero apresentar ao Senhor
cada projeto, as famílias, os lares aqui representados, pedindo que o Senhor abençoe a todos com toda sorte de bênçãos, que o Senhor abra os céus e derrame de bênçãos sem medidas, que o Senhor envie os teus anjos, anjos ministradores, anjos guerreiros, cuidando de cada lar, de cada família, livrando do mal, livrando da violência, livrando do homem perverso, em nome de Jesus. Guarda-os de toda armadilha, Senhor. Eu peço que o Senhor possa, por meio desta palavra, aumentar a nossa fé nesse dia, renovar a nossa fé, para que todos continuem perseverando, construindo a arca, em nome de Jesus. E nós já aprendemos na terça-feira, Pai, que a arca é uma figura de Cristo, e nós te louvamos de todo o nosso coração. Nós apresentamos ao Senhor os nossos projetos, os nossos planos para esse dia, e pedimos, Senhor, que o Senhor venha derramar do teu Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e de colocar nos comentários também o teu pedido de oração. Nós oramos por todos os dias. Deus te abençoe.